Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós finalizaremos a segunda parte do catecismo, falando sobre os sacramentais e os últimos ritos que o cristão recebe. Quais são esses últimos ritos que o cristão recebe? Quais são os últimos ritos que nós participamos? Ou melhor, será que participamos mesmo dos nossos últimos ritos? É o que nós veremos neste conteúdo. E semana que vem já iniciamos a terceira parte. Terceira parte que vai falar sobre os mandamentos. Claro que amanhã, ou na semana que vem, nós começaremos a falar sobre a moral, sobre como lidar, como entender a moral cristã, para que assim nós possamos entender os 10 mandamentos. Então, antes de nós começarmos os 10 mandamentos, a gente tem uma introdução. Assim como a gente teve uma introdução na primeira parte, assim como a gente teve uma introdução na segunda parte, quando a gente foi falar de sacramentais, antes a gente foi falar ali de liturgia e tudo mais, de todos os ritos, né, e tudo mais. Agora, aí nós terminamos falando sobre os sacramentos. E agora vamos finalizar falando sobre sacramentais. Então, hoje, a aula é dividida em duas partes. Uma parte que é sobre os sacramentais, e aí a gente vai falar sobre todos os sacramentais que existem. Todos os sacramentais não, pelo menos assim. A gente vai falar o que são os sacramentais e dar exemplos, e também o que são as exéquias, ou os últimos ritos que o cristão recebe, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, assistir o vídeo até o final, tá bom? E vamos para a nossa aula de hoje. Então nós vamos falar sobre os sacramentais e os últimos ritos. Vamos lá então? Para a introdução, nós precisamos entender o seguinte: além dos sacramentos, existem os sacramentais, que é outra história. Então, sacramentais não são o que são sacramentos. O que são sacramentos? Sacramentos são um sinal visível da graça invisível de Deus. Sacramentais são sinais sagrados que de algum modo imitam os sacramentos. Então, os sacramentais é como se eles fossem uma imitação, objetos, sinais, símbolos, alguma coisa que remete aos sacramentos, certo? Dados pela igreja, principalmente para a ordem espiritual. Então, ou seja, todo sacramental é dado, é ofertado, é contribuído pela igreja. Contribuído não, né? É ofertado, é dado pela igreja. Ou seja, só se torna sacramental aquilo que a igreja, a partir do padre, do diácono, do bispo, faz. Auxiliam a receber os efeitos dos sacramentos. Então, eles não fazem os efeitos dos sacramentos nas nossas vidas, mas eles nos auxiliam a receber os efeitos dos sacramentos. São santificados as várias circunstâncias. Então, o que são os sacramentos? Qualquer item usado nas liturgias. Então, qualquer item, o altar, o pano que cobre, os panos que cobrem o altar, o ambão, que é o lecionário ali, o batistério, todos os objetos que envolvem todos os sacramentos que nós falamos são sacramentais, certo? Com exceção daqueles que se tornam sacramentos, né? No caso, por exemplo, o pão e o vinho que se tornam o corpo e o sangue, eles não são sacramentais, o corpo e o sangue são sacramento, é um sacramento, certo? Então, todos esses, a água benta, as velas, as cinzas da quarta-feira de cinzas, os terços que você tem em casa, os crucifixos, escapulários, imagens de santos ou da Virgem, todos estes são sacramentais. Então, sacramental é um sinal externo sagrado de ordem espiritual, mas que não tem poder de conferir graças. Então a gente precisa deixar isso bem claro aqui para os protestantes não falarem o que não sabem. Não tem poder, então não é como se fosse um amuleto, não é isso. Tá bom? O cristão católico não vê como um amuleto o seu terço, a sua cruz,
a sua corrente de consagração a Nossa Senhora, o seu escapulário, a sua vela, a sua água benta, a sua imagem. Ela não vê como um objeto de poder. Eles nos preparam para receber as graças dos sacramentos, aumentando em nós a fé, o amor, a esperança e a devoção. Então, quando eu vejo um crucifixo, né, como eu tenho esse crucifixo aqui, quando eu vejo um crucifixo, né, ou quando eu tenho uma imagem, alguma coisa assim, o que que eu estou dizendo? Eu estou olhando para o crucifixo, e relembrando e aumentando a minha fé na crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, tudo é uma lembrança para Deus. Todos os sacramentos, todos os sacramentais são lembranças para que nós lembremos-nos de Deus. Aumentemos a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança e, principalmente em todos esses casos, a nossa devoção. E agora nós vamos olhar para os traços característicos dos sacramentais. O que caracteriza um sacramental? Primeiro, a forma como foi abençoado, certo? Sacramentos foram instituídos por Cristo, sacramentais foram instituídos pela Igreja. Uma das diferenças dos sacramentos e sacramentais é que os sacramentos foram instituídos por Cristo. Os sacramentais foram instituídos pela Igreja. São úteis para a santificação dos ministérios da Igreja e do homem. Ou seja, o que eles fazem é dar utilidade à santificação da Igreja e do homem, da mulher. E eles podem corresponder às necessidades, à cultura e à história própria do povo de certa região ou época. Ou seja, eles vão ao encontro das necessidades. Por exemplo, por que os terços foram criados? Foram criados para não perder a conta. Por isso que chama contas, são as contas do terço. Né? Então, para a pessoa não ficar contando no dedo ali e tudo mais, e ela usou algum material. Só que esse material, ele é algum material, um objeto que nos auxilia para a santificação, certo? Ou, por exemplo, em algumas culturas, como, por exemplo, a festa dos reis, que eles fazem aquelas bandeiras de São João, de Santo Antônio, de São Pedro e tudo mais. São culturais. Em outros países não existe isso, né? Mas são sacramentais também, certo? A história própria do povo ou certa região ou época. Então, alguma coisa que remeta a essa época, a essa região, a uma época ou uma região, certo? E acompanham sempre uma oração, uma imposição das mãos, ou o sinal da cruz e a aspersão com a água benta. Então, a bênção dada a esses objetos, ela acompanha sempre uma oração que o padre faz, o padre impõe as mãos, faz o sinal da cruz e, em alguns casos, ele asperge água benta sobre esse objeto, certo? Então, nós temos essas quatro coisas que o padre faz, essas três e mais essa quarta, em alguns casos, que o padre faz, para abençoar esses sacramentais, certo? Agora nós vamos ver quem é que pode abençoar os sacramentais. Bom, somos chamados à bênção e a abençoar como batizados. Então, todo batizado é chamado a abençoar. Você achou que ia ser só o padre, né? Você achou que ia ser só o ordenado, né? Não. Toda pessoa é chamada toda pessoa é chamada a abençoar, porque somos batizados. Até mesmo leigos, em certos casos, podem presidir a bênção às sacramentais. Até mesmo leigos, em alguns casos, podem dar a bênção para alguns sacramentais. Porém, reserva-se mais ao clero se disser a respeito, se fazer respeito à vida eclesial, se disser respeito à vida eclesial e ao sacramental. O que ele quis dizer aqui? Nos casos que dizem respeito à vida eclesial e ao sacramental, e a vida sacramental, ou seja, não sacramental aqui, a vida dos sacramentos, diz respeito, quem dá a bênção é o clero, diáconos, bispos e padres, certo?
Então, em alguns casos dos sacramentais, leigos podem dar, mas na grande maioria reserva-se ao clero e reserva-se ao clero quando se diz respeito à igreja, à vida eclesial e aos sacramentos. E qual a finalidade dos sacramentais? Os sacramentais preparam ao recebimento da graça e cooperam com ela. Ou seja, elas não são a graça, mas é como se elas preparassem para a graça. Vamos imaginar que seja que nós fôssemos fazer uma viagem, certo? Uma ponte ou a estrada, ela é o destino final da viagem? Não, ela não é. Mas ela auxilia a chegar lá, certo? Ela auxilia a chegar lá. Os sacramentais, eles fazem isso também. Eles auxiliam que nós cheguemos ao destino, que é a bênção, que é a graça dos sacramentos, certo? Por exemplo, uma oração do terço. A oração do terço, quando eu rezo, eu chego à bênção da graça que a Virgem Maria, que Jesus, por meio da Virgem Maria, derrama sobre a minha vida. Todos os objetos honestos ao nosso redor podem nos ajudar na nossa santificação. O catecismo ele deixa claro que são objetos honestos, ou seja, eu não posso pegar um objeto, por exemplo, uma garrafa de pinga, né, e pedir para abençoar essa garrafa. Não é um objeto que remeta à santidade, remeta à santificação, certo? Mas eu posso, por exemplo, um violão, né? Eu posso pegar um violão e pedir para o padre abençoar este violão, porque eu vou utilizá-lo na igreja, na missa, nos grupos de oração e tudo mais. Você entende que eu posso deixar de um dia usar esse violão e usar ele em outro evento, em outro lugar? Posso, não tem problema. Mas ele não foi destinado para isso. Ele é um objeto que é amoral. Agora, no caso da garrafa de pinga ou em outras coisas que tem conotação sexual e tudo mais, não se dá, não tem como você destiná-los aos sacramentais, a ser um sacramental, a ser destinado à bênção. É uma oferta da igreja para a santificação do fiel disposto. Então, tudo aquilo que é abençoado como sacramental não tem poder se o fiel não estiver disposto. Se o fiel não estiver disposto. É como aquelas pessoas que usam terços, né? Esse aqui não é um terço, mas usam terços, sabe aqueles caras que usam terço assim, usa um terço assim e fala assim, nossa, esse cara é católico. Não é. Você sabe que o cara não é católico. Você sabe que ele não reza o terço ali, ele usa como adereço. E numa época aí virou moda, né? Usar terço como adereço. E não é isso, o terço não foi destinado a isso. Você pode usar como adereço? Pode, mas ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para isso. Então entenda que deve haver uma disposição para a santificação a partir daquele sacramental, certo? Ou seja, um terço não vai abençoar e se só estiver no espelho do carro ou no pescoço do boy. Não vai abençoar. Se você tiver um terço lá, claro, por exemplo, um terço que você coloca no carro ali, né, pedindo a bênção, a proteção, cuidado, mas ele está ali não para abençoar o carro, não é para santificar o carro, é para santificar você. É para você olhar para o terço todas as vezes que você estiver dirigindo e ele ali balançando, você lembrar, eu preciso me comportar como um cristão no trânsito. Eu preciso me comportar como um cristão no trânsito, certo? Então, olhando o terço ali, ele me remete a Deus. Não é que ele vai ter um poder sobre mim, uma luz sobre mim que vai irradiar. Não, não é isso, certo? E quais são as formas variadas de sacramentais? Quais são os tipos dos sacramentais que nós temos? Certo? Vamos olhar aqui, então. Deixa eu fechar essas partes aqui. Estão conseguindo acompanhar até aqui, né? Entendendo o que são os sacramentais? Existem 3 tipos de sacramentais. Os sacramentais de bênçãos, os sacramentais de consagração e os sacramentais de exorcismo. Isso, sim, nós temos também sacramentais para o exorcismo. Bom, vamos lá.
Nós entendemos que sacramentais são utensílios que nos ajudam a nossa santificação. Ou seja, nos auxiliam a estar mais próximos de Deus, certo? Então, nós entendemos que uma bênção, né, ou seja, a permissão de Deus sobre a minha vida é algo que é sempre para me aproximar dele, certo? Uma consagração da mesma forma, né? Ou seja, quando eu me consagro alguma coisa, por exemplo, no caso do violão, tem pessoas que compram violões e só usam ele para a igreja. Eles podem até ter outros para outras eventualidades, mas para a igreja eles têm só aquele violão, entende? Ou, sei lá, qualquer outra coisa que seja consagrado, né? Não necessariamente aqui, mas uma correntinha, por exemplo. Essa correntinha é a minha correntinha de consagração à Nossa Senhora. Também temos os exorcismos, que são o quê? O exorcismo nada mais é do que retirar um demônio ou a influência do mal sobre alguma coisa, sobre algo ou alguém, certo? Então é isso. Então, basicamente, entendendo isso, agora a gente pode entrar nos tipos de sacramentos, nos tipos de sacramentais. Vamos lá. Os sacramentais de bênção. Toda bênção é louvor de Deus e oração para obter os seus dons. Então, uma bênção é eu receber os dons de Deus, receber o bem de Deus, né? Um bem que age na minha vida. Por isso que é bênção. Um bem que age na minha vida. Um louvor a Deus. A igreja da bênção dá a bênção invocando o nome de Jesus, fazendo habitualmente o santo sinal da cruz. Então uma bênção, toda bênção é selada e invocada no nome de Jesus através do sinal da cruz que nós fazemos. Quando, por exemplo, um atleta, mesmo inconsciente, mesmo ainda que por hábito, ele faz o sinal da cruz para entrar em campo, o que ele está pedindo ali? Ele está pedindo para que Deus o abençoe, para que ele não se machuque, para que ele vá bem no seu trabalho. E isso nós podemos fazer no nosso trabalho também. Vou começar um trabalho, vou sair, vou ir para o meu serviço, faço o sinal da cruz pedindo a bênção para Deus. Pedindo a bênção. Mas essa bênção não é para que somente nenhum mal aconteça, mas é que mesmo quando o mal acontece, eu sei que a bênção de Deus está sobre mim. E sei que aquilo aconteceu por permissão de Deus. E se aconteceu por permissão de Deus, é para a minha santificação, é para o meu bem. Por mais que não pareça. Então entenda, então a gente precisa entender isso. Esse sinal da cruz que eu faço para ir para o trabalho, voltando, saindo, indo de viagem, alguma coisa assim, todos eles são bênçãos, né? Essas bênçãos é para entender que Deus está agindo independente do que acontecer. Deus está agindo independente do que acontecer. O que pode ser bênção, então? Pode ser, o que pode ser abençoado, né? Abençoado. O que pode ser abençoado? Pessoas podem ser abençoadas. Mesas, objetos, lugares. Que é essa mesa que ele está falando aqui? É a mesa do altar, né? Também objetos. E aí aqui, objetos expande, né? Tudo. Lugares também. Por exemplo, a bênção sobre uma cidade. A bênção sobre um país. A bênção sobre uma fazenda, um lote, uma casa. Entende? Então tudo isso pode ser abençoado. O que não pode ser abençoado? Coisas que não são honradas, né? Que não têm honra em si mesmo, na sua finalidade. Elas foram criadas com uma desonra nelas, com uma desonra na sua natureza. Agora vamos olhar para as consagrações, o segundo tipo de consagração. São também bênçãos de caráter duradouro. Então aqui, ó, na verdade, os segundos tipos de sacramentais, eles nada mais são do que bênçãos. As consagrações, eles nada mais são do que bênçãos. Só que são bênçãos que duram por mais tempo. Não é que a bênção do seu terço não dura mais tempo, né? Não é isso. Mas é que ela é destinada a uma coisa mais sagrada.
essa consagração ela é destinada a algo mais sagrado, certo? E ela é destinada a duas realidades, a pessoas e a objetos e lugares. Vamos olhar para primeiro as pessoas. A bênção a bênção de consagração em pessoas é dada, por exemplo, pelo abade ou pela abadesa de um mosteiro, né? Que é um abade e abadesa. Na verdade, a palavra abade ou abadesa, ela vem de aba, que significa papaizinho, né? Como Jesus vai nos ensinar na oração do Pai Nosso. E aí essa abade, abadia, né? Que tudo remete a aba, né? Na verdade, é o padre. Então essa bênção é a bênção do padre. O padre sobre, no caso a abadesa aqui, não é um padre, certo? Não é uma madre. Aliás, é uma madre, é uma pessoa que é responsável por um mosteiro, certo? Mas ela não é ordenada, tá bom? Então entenda isso aqui, a gente não pode misturar as coisas, certo? Mas é a bênção de um superior. A consagração também das viúvas, das virgens e das viúvas. Uma mulher que não quer ter, que decidiu não ter filhos, ou decidiu não se casar, melhor dizendo, decidiu não se casar, ou uma mulher que depois da sua viuvez, ficou viúva, ela decidiu continuar daquela forma. Ela pode se consagrar a Deus, né, para isso, para que ela possa servir mais a Deus. Também outra coisa, também são as religiosas que são consagradas, ou seja, são separadas para o serviço de Deus. Também a bênção para certos ministérios da igreja. Por exemplo, leitores, acólitos, catequistas, todos recebem uma bênção. Normalmente isso acontece no início do ano, mas ela acontece, né? De alguma forma ela acontece. Acólitos, ministros de Eucaristia, recebem uma bênção do padre, do bispo, para que eles exerçam seu ministério, certo? Então, essa consagração, ela é dada a pessoas. É uma bênção que é duradoura, dada a pessoas. Também tem para objetos, quando aponta-se a dedicação ou bênção de uma igreja ou de um altar. Ou de uma igreja ou de um altar. Então, você percebe que não precisa ficar renovando a bênção sobre uma igreja. É um lugar já próprio abençoado. Mas quando ele é construído, ele ainda não tem uma bênção. Então o padre vai lá e abençoa essa igreja, né? A primeira vez que alguém vai entrar, depois que ela está pronta. Na verdade, não precisa estar pronta, né? Só tendo lugar ali, já basta que o padre abençoe aquele lugar. Depois eles vão fazendo as reformas, ou continuando a obra ali e tudo mais. Também a bênção sobre os santos óleos, que a gente falou isso sobre vários sacramentos, certo? Então, os vários sacramentos, né? A bênção dos óleos, mas óleos aqui, aqueles da unção, certo? É uma bênção que é duradoura. A bênção dos vasos e parâmetros sagrados. Vasos aqui que eu estou falando é o cálice, os elementos que se usa para conter o corpo de Cristo. São objetos abençoados, ou seja, são sacramentais, certo? Também a bênção dos sinos da igreja, etc. Então aqui a gente pode pensar em um monte de coisas que são consagradas, são separadas para o serviço. Então, sim, não vai ter uma igreja... É raríssimo. Na Europa acontece muito. Mas aqui no Brasil é raríssimo você ver, por exemplo, uma igreja que vira um museu, certo? E quando acontece alguma coisa assim, normalmente nunca acontece, a igreja evita, né? Mas infelizmente acontecem de perderem os territórios e tudo mais, tal, e aí profanarem-se uma igreja, alguma coisa, mas não foi feito para isso. A igreja não foi a igreja católica não aceita essas realidades. Então, são todos objetos consagrados, ou seja, que são destinados para essa bênção. Os vasos, os sinos também são destinados a essa bênção. E agora nós vamos ver como o que vocês estão curiosos, né? Como é que pode ser um sacramental de exorcismo? Vamos lá.
Exorcismo. O que é exorcismo? Exorcismo é a proteção ou expulsão do maligno em uma pessoa ou objeto. Falei isso agora, mas a gente vai deixar mais claro isso. Então ou a proteção, né, algo que não foi dominado pelo maligno, mas que pode vir a ser dominado, e por isso pede-se uma bênção sobre ele, e essa bênção, no caso, é um exorcismo. Sim, o exorcismo é uma bênção, porque é uma permissão de Deus não permitir que o demônio haja na pessoa ou naquele objeto. Então é uma proteção ou uma expulsão. O demônio assumiu aquele objeto, aquela pessoa, mas ele vai ser expulso. O nome dessa expulsão chama-se exorcismo. Eu falei isso, eu acho que eu falei isso no batismo. Se eu não falei, eu vou falar. Sabe uma coisa que todo mundo fala assim, eu nunca vi um exorcismo. Você já foi num batizado? Um batizado é um exorcismo. Porque nada mais é... O que é um batizado? Um batizado é uma pessoa que está no domínio do demônio e que ela vai passar para o domínio de Deus. Então, isso é um exorcismo. Então, batismo é um exorcismo. É um exorcismo. Óbvio que é um exorcismo de forma velada, assim, mas é um exorcismo. É um exorcismo. É retirar do poder do mal algo que está sobre... É retirar algo que está sobre o poder do mal. Certo? Então, Jesus fez e ensinou, mas livrai-nos do mal. Ou seja, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a nos exorcizarmos, ou sermos exorcizados. Ou seja, retirarmos o mal a partir do nome de Jesus. Retirarmos o mal das nossas vidas ou daquilo que quer que seja. O exorcismo, então, tem por finalidade, então, duas finalidades. Libertar do poder do maligno e expulsar os demônios. Então, ele expulsa e ele protege do poder do maligno. Basicamente, então, é não permitir que o maligno tenha poder sobre nós. Quais são os tipos de exorcismo? São dois tipos de exorcismo, basicamente. Batismo e um grande exorcismo, que é somente dado e realizado, ou seja, só uma pessoa que é licenciada, ou seja, só um padre, melhor dizendo, uma pessoa não é somente uma pessoa, mas é uma pessoa que é padre, que é ordenada, que é licenciada, ou seja, não é qualquer padre que pode fazer um exorcismo, um grande exorcismo, igual aqueles dos filmes e tudo mais. Aquilo lá é só um padre que é licenciado, ou seja, ele recebe uma bênção diferente dos outros padres. O padre não pode fazer tudo. Nem o bispo, nem... Não, se eu não me engano... Não, peraí, agora eu posso estar confundindo. Mas eu acho que todo bispo é exorcista. Todo bispo é exorcista. Bom, então todo bispo tem autoridade para praticar o exorcismo, né? Mas padres não. Padres só alguns. Certo? E agora atenção a casos de doença. O catecismo ele vai deixar isso claro. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder, isso aqui é uma advertência enorme, gigante, importantíssima. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença. Deve proceder-se a ele com prudência. Ou seja, você lembra que lá no Evangelho tem um menino que é epilético? Ou seja, ele não estava no poder do demônio. Ele não estava no poder do demônio, ele estava no poder de uma doença, que não é o demônio. Então, Jesus cura ele e não exorciza ele. E já em outros casos, Jesus exorciza um homem que está possesso. Lá em Gadara, se eu não me engano, a cidade, ele exorciza essa pessoa que está sob o poder do demônio. Então a gente precisa verificar, é um caso de doença ou é um caso de exorcismo. Na enorme maioria das vezes é doença psíquica. Precisa ser tratado com o médico, certo? Vamos agora para a religiosidade
popular. O que é essa religiosidade popular? Falamos então sobre os tipos de bênção, tipos de sacramentais. Agora vamos falar sobre a religiosidade popular. A igreja tem uma consideração pelas formas de piedade dos fiéis e a religiosidade popular. Então a igreja considera essas manifestações peculiares de regiões. Por exemplo, aquela que acontece no Nordeste, agora eu esqueci a cidade, mas acontece lá que eles seguram a corda e depois eles picotam a corda e dão para cada uma. Aquilo lá é um sacramental. Aquela corda, aqueles pedaços de corda são sacramentais, certo? Ou a festa dos reis, que eu falei aqui também, festas juninas também são destinadas à religiosidade popular, que são de certa forma sacramentais, né? São de certa forma sacramentais, que nos remetem à religiosidade. São expressões que rodeiam a vida sacramental, ainda que não seja sacramentos. Então, sim, rodeiam a vida sacramental. Ou seja, uma festa junina, ela só vale ser uma festa junina se antes o povo participa da missa. Ou as festas de reis, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes e qualquer outra realidade, qualquer outra festa, qualquer outra coisa, só pode ser se remeter, se levar, se impulsionar os fiéis a rezar. Na festa de Trindade, por exemplo, tem que ter missa toda vez. Então, sim, se eles abandonarem a missa, eles estão perdendo o que é realmente o destino, que são os sacramentos. Então, todo sacramental direciona para os sacramentos. Todo sacramental direciona para os sacramentos. São um prolongamento da vida litúrgica. É como eu disse, né? Uma estrada, na verdade, aquele exemplo da estrada é ainda meio pobre. Mas vamos supor assim, ó, sacramentais não é estrada. Sacramentais não são estrada. Sacramentais são aqueles olhos de tartaruga que ficam, a pintura, certo? Eu posso chegar numa cidade sem o olho de tartaruga, sem aqueles olhinhos, sim, mas eles dão uma segurança, eles apontam o caminho, as placas, né? O acostamento, as bordas das pontes e tudo mais, são todos a forma que a gente entender de sacramentais aqui. Eu posso chegar no destino sem, né? Eu posso chegar no destino sem. Mas por que eu vou chegar sem se eu posso chegar com? Se Deus me deu essa opção. São um prolongamento da vida litúrgica. Não a substituem, certo? Então, ir numa festa junina é diferente de ir na missa. Muito diferente. A missa não é substituída por nada. Nenhum outro sacramento é substituído por nada, por nenhum outro sacramental. Nem mesmo os sacramentos são substituídos por outros sacramentos. Então, por exemplo, uma pessoa não fala assim, eu vou comungar ou eu vou confessar e aí já estou em comunhão com Deus. Não, não está. Você está em comunhão com a graça de Deus, mas não com Deus, certo? Com o próprio Jesus. Entende? Então, nem os sacramentos substituem os sacramentos, quanto mais os sacramentais. Não pode atropelar a liturgia ou deixá-la de lado. Ou seja, a liturgia, os sacramentos, eles não podem ser segunda opção. Eles não podem ser segunda opção, eles têm que ser a primeira opção. E quais são os tipos de religiosidade? Quais são os tipos de religiosidade popular? São as venerações das relíquias, olha só, tá vendo? Venerações de relíquias, visitas dos santuários, peregrinações, procissões, via sacra, danças religiosas, rosários, medalhas. Tudo isso remete a uma religiosidade popular. São religiosidade popular. Então, por exemplo, uma veneração a uma relíquia de Santa Teresinha, né? É algo, mas não pode substituir a missa. A visita a um santuário, mas se você não participa da missa, se você não confessa, se você não recebe um sacramento, ou batiza alguém, ou é batizado alguém ali, ou não é batizado, não substitui. Certo? E assim por diante. Rosários, medalhas, tudo mais é religiosidade popular, que também são sacramentais.
certo? Como manter e apoiar a religiosidade popular? Para manter e apoiar a religiosidade popular, é necessário um discernimento pastoral. Ou seja, o povo não pode ser desobediente à autoridade da igreja. Então, em alguns casos, algumas manifestações religiosas, elas não podem atropelar a desobediência, elas não podem ir em desobediência ao que o bispo fala. O mesmo se diz se caso para purificar e corrigir o sentimento religioso subjacente a essas devoções e para fazer progredir no conhecimento do mistério de Cristo. O que ele está falando aqui? Aconteceu um caso aí, por exemplo, das pessoas que estavam celebrando um tipo de liturgia, certo? Um tipo de liturgia na igreja. Só que elas começaram a dizer, essas pessoas, elas começaram a atender e dizer que este tipo de liturgia era o único que existia. E todos os outros eram heréticos, todos os outros eram inválidos, certo? Isso começa a trazer um fanatismo que a igreja não quer. E quando traz esse fanatismo, ou seja, você pode gostar de algo, mas você não pode se tornar fanático por aquele algo, mesmo que seja um sacramento, certo? Mesmo que seja uma forma de celebrar, na verdade não é por um sacramento, é pela forma de se celebrar o sacramento, certo? E aí, onde é que eu fiz aqui, gente? Aqui, volta. E aí existem essas formas, certo? Então não se pode substituir a liturgia por e dizer que as outras liturgias são inválidas. Por isso, o padre, o bispo, ele tem a autoridade de dizer, não vai acontecer a festa aqui. Por exemplo, quantos padres eu já vi cancelarem festa junina nas suas paróquias, porque a festa junina se transforma mais um lugar de bebedeira e de vergonha do que de realmente religiosidade. Então, se não vai ao encontro da sua finalidade, que é a santificação do povo, o padre ou o bispo ele tem a autoridade para tirar. E o povo que desobedecer está em pecado mortal. Também a sua prática está submetida aos cuidados e às decisões do bispo e às normas gerais da igreja. Ou seja, se a igreja também já fala sobre aquilo. Em alguns casos, por exemplo, o Papa Bento XVI, né, ele viu que aquele momento do abraço de paz, que faz parte da Santa Missa, mas ele viu que as pessoas estavam perdendo a devoção ali, porque Jesus está exposto, Jesus está no altar, e as pessoas tiram aquele tempo para conversar, para cumprimentar, saem da sua... Não é para isso que é aquele momento, certo? E ele optou para que a gente faça isso depois da missa. Dê o abraço de paz depois da missa. A terceira conferência geral do episcopado latino-americano vai dizer o seguinte: a religiosidade do povo, no seu núcleo, é um acervo de valores que responde com sabedoria cristã às grandes incógnitas da existência. A sapiência popular, a sabedoria popular católica tem uma capacidade de síntese vital, engloba criadoramente o divino e o humano, Cristo e Maria, espírito e corpo, comunhão e instituição, pessoa e comunidade, fé e pátria, inteligência e afeto. Essa sabedoria é um humanismo cristão que afirma radicalmente a dignidade de toda pessoa como filho de Deus e estabelece uma fraternidade fundamental. Ensina a encontrar a natureza e a compreender o trabalho e proporciona as razões para a alegria e o humor, mesmo no meio de uma vida muito dura. Esta sabedoria é também para um povo um princípio de discernimento, um instinto evangélico pelo qual capta espontaneamente quando se serve na igreja o evangelho e quando ele é esvaziado e asfixiado por outros interesses.
Então, esse final aqui é excelente, né? Deu para entender, mas esse final é excelente. A gente vai partilhar um pouquinho sobre ele. Essa sabedoria é também para um povo um princípio de discernimento, onde ela pode ou servir ao evangelho ou asfixiar o evangelho. Então, é o que eu falei. Se uma religiosidade, se um sacramental, ele está sendo usado para não levar ao evangelho, retira ele da vida. Certo? Retira ele da vida. E agora nós vamos falar sobre os últimos sacramentos, ou, aliás, os últimos ritos, ou as exéquias, que são o quê? É o rito de passagem, a Páscoa do cristão. Quais são os objetivos dos sacramentos? O fim de todo o sacramento é a última Páscoa do cristão. Então você batiza para se unir a Deus, você confessa para se unir, você comunga para se unir, você casa-se, você ordena-se para se unir na eternidade a Deus, na sua última Páscoa. Ou seja, quando você morrer, tudo está destinado para a sua morte. Então, todos os sacramentos eles nos preparam para a morte, o que faz entrar na vida do reino. Por isso, muitos santos, eles têm os seus dias de comemoração no dia da sua morte, porque é o dia onde eles entram para a vida verdadeira, que é a vida do reino. Então nós temos a última Páscoa de todo cristão, que é: qual é o sentido cristão da morte? Né? Qual é o sentido cristão da morte? O sentido cristão da morte é revelado à luz do mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo. Então toda a morte de um cristão é revelada, ou seja, é iluminada pela morte e ressurreição de Cristo. Cristo é a única esperança dos cristãos. Então, nós não esperamos nada a não ser Cristo na nossa morte. E a morte em Cristo significa deixar o corpo terreno para viver junto do Senhor. A morte fora de Cristo, o inferno. O inferno. Certo? E aqui nós temos a inauguração do novo nascimento. O dia da morte é o nosso novo nascimento. É o nosso último nascimento, na verdade. Marca a consumação do nascimento do novo cristão, iniciado no batismo. Então, o batismo ele começou o nosso nascimento. O batismo deu início ao nosso nascimento e a morte é a consumação deste nascimento. A morte, então, possibilita a plena semelhança com Cristo. Olha só, Cristo, a morte que antes era algo ruim, começou a tornar-se bom por Cristo, porque agora é uma forma de nós nos assemelharmos a Cristo. Se Cristo morreu, nós morremos. Se morremos com ele ressuscitaremos. Conferido pela unção do Espírito Santo, pela participação do banquete do reino, antecipado na Eucaristia. Então, todas as vezes que nós participamos da missa, nós participamos com antecipação da mesa do Senhor. E é um acompanhamento da igreja. A igreja acompanha essa passagem, essa última passagem, aliás, essa passagem da morte para a vida. Porque o cristão ele acredita na passagem, quando a morte é a morte para a vida. A igreja acompanha o cristão até o final da sua vida terrena. E entrega o cristão nas mãos do Pai. Por isso a gente faz as missas de sétimo dia, as exéquias, que é o que nós estamos falando aqui, que são os ritos antes de velar, antes de sepultar o falecido. Oferece o Filho da graça ao Pai em Cristo. O que está dizendo aqui? O que ele está falando? Oferece o Filho. Oferece, não Jesus aqui, é o Filho com F minúsculo. Então oferece aqueles que são filhos adotivos, que estão na graça, que morreram na graça, ao Pai, por meio de Jesus. E é só por meio de Jesus que nós chegamos ao Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Da mesma forma, o oposto. Ninguém pode vir ao Pai se Jesus não o atrair. Deposita na terra com esperança o corpo que será ressuscitado na glória. Então, a esperança nossa é que nossos corpos serão ressuscitados.
creio na ressurreição da carne, certo? Oferecendo pleno, oferenda plena no sacrifício eucarístico. O que quer dizer isso? Nós estamos ofertando essa pessoa. É uma oblação. A oblação é plenamente celebrada no sacrifício eucarístico. As bênçãos que precedem e seguem o sacrifício são sacramentais. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quando nós estamos para velar uma pessoa, e nós velamos elas nas exéquias, ou na missa de corpo presente, ou até mesmo nas exéquias nos centros funerários, ou nos cemitérios, alguma coisa assim, vai uma bênção. É a bênção que se torna, que chega até não somente as pessoas que estão vivas, mas principalmente a pessoa que morreu. Ainda assim ela recebe uma bênção. E aí, para finalizarmos, nós temos as exéquias. Nós falamos aqui do último rito, que é essa passagem do cristão, que é a morte. E agora nós vamos falar sobre as exéquias. E o que são exéquias? Exéquia é a celebração litúrgica da igreja que visa. E aí ela tem 3 finalidades. Exprimir a comunhão eficaz com o defunto, dizer, ele era e fez parte e é parte da igreja. Certo? Então, a primeira função das exéquias, dessa celebração litúrgica, é dizer, ele fez parte da igreja, ele faz parte da igreja. A segunda função das exéquias é fazer participar nessa comunhão a comunidade reunida para o funeral. Então, a primeira é destinada ao defunto, a segunda é destinada aos enlutados, ou seja, as pessoas que estão em luto por aquele defunto, e a terceira coisa é destinada a anunciar o evangelho, anunciar à comunidade a vida eterna. Ou seja, então, são 3 finalidades, são 3 alvos aqui. O homem que morreu, a mulher que morreu, as pessoas que ainda vivem e o evangelho que precisa ser anunciado. Então, sempre a igreja vai evangelizar. E esses 3 características exprimem um caráter pascal da morte do cristão, dizendo, você vai morrer. É como aquele jornalista lá, né? Eu esqueci o nome dele aqui agora. Ele fala, você vai morrer. Todos vão. Todos nós vamos. E esse anúncio do evangelho nos prepara para o reino. Nos prepara para o reino. Quais são os tipos de exéquias que acontecem? Então, existem 3 tipos de exéquias propostas na liturgia romana, que correspondem aos 3 lugares em que se desenrolam, em que acontecem. Eles podem acontecer nas casas, na casa do defunto ou na casa de alguém, pode acontecer numa igreja ou pode acontecer no cemitério. Então, já fui em velórios que aconteceram nas casas, já fui em velórios que aconteceram numa igreja e já fui em velórios que aconteceram em cemitérios, certo? Inclusive o da minha mãe aconteceu num cemitério. As exéquias dela aconteceram no cemitério. Leva-se em conta também a importância que a família dá à celebração. Ou seja, tem famílias que são muito cristãs e tem famílias que são poucos cristãs. Tem famílias que são muito tradicionais, mas não são nada cristãs. O que eu estou dizendo com isso? Tem muita gente que vive de tradição, mas não vive de espiritualidade. Certo? E às vezes elas demandam muito mais uma espiritualidade pela externa, mas não interna. Certo? O que eu estou querendo dizer aqui? Porque tem gente que vai fazer o seguinte, celebra as exéquias, faz ali e tudo mais, tal, né? Mas não converte-se, não muda de vida, não traz para si aquele sentimento de eu vou morrer, então preciso mudar de vida, certo? Então vai variar de como vai ser feito, onde vai ser feito, né? Por isso que nós estamos falando dos tipos e onde se celebra, certo? E aí vai variar do qual a importância que a família dá. Também os costumes locais, vai variar de cada local. Tem lugar
tem lugar que se faz só na igreja, tem lugar que se faz só no cemitério, né? Depende também da mobilidade, da praticidade, de como a pessoa morreu e tudo mais. Tem um monte de coisa que vai variar, tá? Tem um monte de coisa que vai variar. Não é um lugar específico, são vários lugares, esses 3 lugares que nós falamos. Também nós precisamos olhar a cultura e nós precisamos olhar a piedade popular, certo? Como as pessoas agem e vivem na sua piedade popular. E agora, para encerrar, nós vamos ver como é o rito das exéquias. E ele compreende de 4 momentos principais. O primeiro momento é o acolhimento da comunidade. O bispo, o padre, o diácono, alguém que está fazendo ali, na verdade são esses 3, alguém que está fazendo ali, se eu não me engano, acho que o ministro de Eucaristia pode fazer também, se eu não me engano. Se eu não me engano, não tenho certeza, tá bom? Se ele pode fazer. Mas ele vai saudar as pessoas que estão na fé e acolher os parentes com uma palavra de consolação, acolher os enlutados, as pessoas que estão enlutadas, com uma palavra de consolação. Também fazer uma oração pela comunidade presente e projetar para a fé em Cristo ressuscitado. Porque a gente precisa entender que nesses ritos vão ter pessoas que são cristãs, mas podem existir pessoas que não são cristãs, né? E mesmo assim a gente precisa, nesse momento, anunciar o evangelho. A igreja precisa anunciar o evangelho. Segunda parte é a liturgia da palavra. Então, primeiro houve o acolhimento, a segunda parte é a liturgia da palavra. Faça uma homilia baseada-se na leitura. Então, faz a leitura, depois faz a homilia. Não se deve, na homilia, elogiar o defunto, tá bom? Não se deve elogiar o defunto. Mas se deve iluminar o mistério da morte cristã com a luz de Cristo ressuscitado. Quem é que deve aparecer na homilia? Quem é que deve aparecer na homilia das exéquias? Cristo. Sempre Cristo deve aparecer todas as liturgias, até nas exéquias, mesmo quando o corpo está ali no centro. Quem é o centro? Não é o morto. Quem é o centro é Jesus. É o ressuscitado. O ressuscitado é o centro. Jesus ressuscitado é o centro. Aproveita-se aqui na celebração muitas pessoas pouco ou nada frequentes na igreja que estejam presentes. É o que eu falei. Ou seja, apontar para essas pessoas, apontar não acusando, né? Mas apontar no sentido de dizer, direcionar o evangelho para essas pessoas. Né? Fazer com que essas pessoas ouçam o evangelho. A terceira parte é o sacrifício eucarístico. Isso aqui vai variar, certo? Às vezes vai acontecer, às vezes não vai acontecer. Quando se dá na igreja, e só quando se dá na igreja, celebra-se junto com a Eucaristia, fazendo-se dela o centro da realidade. Assim a igreja manifesta sua comunhão com o defunto e oferece ao Pai no Espírito o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo, do Filho. Pede a Deus que seu filho defunto seja purificado dos pecados e pede a Deus que seja admitido à plenitude pascal da mesa do reino. Assim, a família e a comunidade aprendem a viver em comunhão com o adormecido no Senhor. O adormecido, ou seja, com aquela pessoa que morreu ali no Senhor. Então, nos casos que são na igreja, há a comunhão eucarística para todos, né? Com exceção do morto, óbvio, né, gente? Entende? Vocês entenderam isso, né? O morto vai ser o único que não vai comungar ali, né? E as pessoas que estão mortas espiritualmente em pecado mortal. Mas é para dizer, era para comunicar a comunhão do morto com o Pai e com eles também, certo? E por último, a última parte é o adeus, com 2 tons, e essa despedida é com 2 tons. A despedida do defunto, mas o encomendo a Deus. Entendeu? A Deus. É por isso que se fala a Deus, dessa forma. Essa despedida é encomendar-se a Deus. Esse encomendar seria o quê? Seria uma oferta, seria uma apresentação. Nós estamos enviando para Deus uma pessoa, um fiel. A última saudação dirigida pela comunidade é a última saudação que uma pessoa vai receber na sua morte. E diz a tradição bizantina, nesta saudação final, canta-se por ele ter partido dessa vida
e pela sua separação, mas também porque há uma comunhão e uma reunião, que é ele se reunindo com Deus. Com efeito, mortos, nós não nos separamos uns dos outros, porque todos percorremos o mesmo caminho e nos reencontramos no mesmo lugar. Nunca nos separamos porque vivemos para Cristo e agora estamos unidos a Cristo. Indo para Ele, estaremos juntos em Cristo. Então, nós nos separamos das pessoas? Nós nos separamos das pessoas que morrem? Não, porque elas estão em Cristo. Nós só nos separamos das pessoas que foram para o inferno. Mas das pessoas que não foram para o inferno, nós não nos separamos. Certo? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Nós encerramos a segunda parte dos sacramentos. Perfeita essa aula, foi maravilhosa, né? Falei. Não, eu não estou falando perfeito por mim, tá? Não é por mim. É pelo catecismo mesmo. É pela forma como o catecismo ele coloca e ele finaliza perfeitamente, dando atenção a toda a vida do cristão, desde o nascimento da vida de Cristo até o último adeus, que são nas exéquias, certo? Então não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e comenta aqui. Vamos colocar uma coisa. Vida eterna. Você vai comentar vida eterna. Eu tô vendo as pessoas que estão comentando. Obrigado, muito obrigado. Vocês estão assistindo até o final e estão sendo obedientes também. Então, muito obrigado. Comenta aqui então vida eterna, porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo de nós chegarmos à vida eterna, certo? Então comenta aqui essa pessoa, comenta aqui vida eterna, para que eu saiba que você viu até o final, tá bom? Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por essa aula, por estar aqui comigo nessa aula. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente a sua